Glória a Deus, tome o seu assento, por favor. A paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs. A paz do Senhor aos nossos irmãos e amigos que nos acompanham pelos meios eletrônicos. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Para nós é sempre um privilégio, uma alegria muito grande quando nos reunimos aqui nesse lugar, nessa casa de oração, casa de milagre, casa de presença de Deus, casa de revelação, casa de unção do Espírito Santo. Enfim, essa é uma noite especial, noite em que Deus reservou esse tempo para estar conosco aqui nesse lugar. E eu gostaria, desde já, de convidá-lo a uma leitura bíblica no livro do Êxodo, capítulo de número 20. A informação hoje é fé para andar com Deus, viu? Era para ser fé para milagre, mas não tem milagre maior do que andar com Deus. Então o milagre hoje é andar com Deus, tá bom? Na hora que vocês projetarem aí, projeta fé para andar com Deus, fé para aprender sobre Deus, fé para viver santificação. Êxodo 20, versos 18. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Não tenham medo, disse Moisés. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura, onde estava Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Estava lendo esses capítulos, capítulo 19, e esse finalzinho do capítulo 20 do livro de Êxodo, e eu estava me lembrando quando eu era criança, não faz muito tempo. E quando armava assim aquelas chuvas, né, grandes, levantava aquela nuvem escura, relâmpagos assim, arriscando o céu de um lado para o outro. Gente, eu ficava igual esse povo aqui, garoto, apavorado, morria de medo. Tinha medo dos relâmpagos, tinha medo dos trovões, tinha medo dos ventos. E o vento costuma cantar, né, assoviar. Meu Deus, aquilo é apavorante. E eu ficava torcendo para aquela tempestade, aquele negócio passar logo, para a gente poder, né, ter de novo um céu azul, com estrelas e lua se for de noite, e um sol brilhante e calorento se for de dia. Fico tentando imaginar essa cena. Você já parou para imaginar uma manifestação de Deus assim, Moisés? Já pensou? Trovão, relâmpago, monte tremendo, fumegando, saía fumaça. Não sei se tinha fogo, mas aonde tem fumaça, diz a máxima, né, que aonde tem fumaça tem fogo. A cena, talvez, nuvem escura, porque o texto aqui vai dizer, Moisés era um caba corajoso demais, meu Deus do céu. Porque o texto vai dizer que Moisés entrou, enquanto o povo estava lá morrendo de medo, Moisés entra no meio da nuvem para ouvir Deus e para falar com Deus. Mas o que isso tudo tem a ver, pastor, com o que a gente está falando aqui? A questão é que, antes que tudo isso aqui acontecesse, Deus chamou Moisés e deu a Moisés algumas diretrizes. Deus disse para Moisés: Moisés, eu estou querendo bater um papo com esse povo. Eu quero conversar com essa gente aí. Aí Deus mandou Moisés preparar o povo. Lavem as roupas de vocês,
Tenham cuidado aqui, cuidado ali, né? Colocou limites na aproximação do monte, onde Deus haveria de se manifestar, e aqui a gente está falando, né, do Monte Sinai. E esse tempo de preparação é o tema do sermão, da reflexão que eu quero trazer aqui hoje para nós que queremos viver vida de santificação, que queremos aprender de Deus. É Deus mesmo quem define quais são os caminhos que a gente deve percorrer para que a gente possa construir relacionamento com Ele. Nesse tempo aqui foram 3 dias, e aí é o tema do meu sermão. 3 dias para ver Deus. Quem quer ver Deus aí? Tem uma receita aqui. 3 dias. É curioso porque Moisés diz assim, olha, os casados, nesses 3 dias, não faz nada com a sua esposa não, deixa ela quietinha, você também fica quietinho. Até isso está aqui nas regras do movimento que aconteceu lá, de tão vigoroso que foi o processo. 3 dias de santificação para ver Deus. A gente às vezes, nesse nosso movimento, um pouco irresponsável, um pouco inocente, a gente às vezes acha que pode entrar assim na presença de Deus de qualquer jeito. Vamos lá, né? É por isso que tem muita gente aí falando que quer ver avivamento, quer ver avivamento. Eu não sei se quando começar a acontecer trovões e relâmpagos e monte tremendo e Deus aparecendo para dizer, eu vim avivar vocês. Acho que esses que ficam aí gritando aos cantos, né, que querem ver avivamento, acho que iam ser os primeiros a correr. Não é, pastor Jairo? Não iam aguentar aquilo que Deus de verdade está querendo promover no meio de nós. Por isso que o preparo, quem está dizendo como é que vai ser o movimento é Deus mesmo. E uma das primeiras coisas que eu gostaria de levantar aqui, e eu hoje estou num desafio gigantesco, ainda bem que o tempo está a meu favor, ainda são 19 horas e 24 minutos, ou seja, temos aqui um tempo bem folgado, não tão folgado assim, para nós dialogarmos um pouco. E eu prometo aos irmãos que nós não vamos exceder aquilo que é a mensagem que Deus tem para o nosso coração aqui essa noite. A primeira coisa nesse movimento de preparação para ver Deus é que a santificação é uma experiência que se vive e afeta os comportamentos da gente. Eu estava observando aqui as conexões entre os textos e me parece que no meio de tudo isso aqui, Deus está dando instruções ao povo de como que deve se comportar. Dá uma impressão que o que Deus está fazendo realmente é produzindo uma mistura, ou seja, o encontro do humano com o divino. E para que esse encontro não termine em tragédia, então Deus está dizendo, olha, é melhor que vocês se ajeitem, é melhor que vocês se preparem, porque nesse movimento do encontro com o divino, é uma experiência que a gente vive, é uma posição que a gente assume, porque santificação tem a ver com um propósito, e a máxima do propósito de Deus, no que diz respeito a nós, é produzir em nós o caráter de Jesus, a imagem de Jesus, o cheiro de Jesus, o jeito de Jesus, o amor como Jesus ama, produzir em nós as características que são intrínsecas a Jesus, o Espírito Santo, nesse processo do encontro do humano com o divino, quer produzir isso em nós. Amém? A gente não precisa, né, de muito esforço, porque esse não é o nosso trabalho. O nosso trabalho não é fazer força. O nosso trabalho é entregar. O que é mais fácil? Talvez é mais difícil a obra do Espírito Santo. O nosso é entregar. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, eu rogo a vocês que vocês apresentem os membros de vocês para a santificação, porque quem vai produzir isso não são vocês. Ah, pastor, para a gente viver isso tem que orar muito? Tem. Para a gente fazer isso tem que jejuar? Tem. Ah, para a gente fazer isso tem que ler muito a Bíblia? Tem. Mas escute, não é nenhum desses elementos que produz santificação de dentro para fora. O que produz santificação de dentro para fora é a ação do Espírito Santo agindo dentro de nós. Tem um monte de gente que jejua e é carnal, tem um monte de gente que lê a Bíblia e não sabe nada sobre Deus, tem um monte de gente que ora e só fala balelas, mas quando o Espírito Santo de Deus
perpetra as nossas interioridades, aí a gente descobre o que é esse real encontro do humano com o divino. O comportamento muda. E aí Deus alerta, escuta, olha só, não se aproxima do monte da minha aparição de qualquer jeito não, conserta, tem 3 dias para resolver esse problema. A gente tem muito mais do que isso, né? A gente vive um pouco mais nessa experiência com Deus. E a gente precisa ir vivendo essa transformação, de sermos transformados na imagem de Jesus. Precisa ser algo que se possa ver. Então a santificação é aquilo que se pode ver. O que é que eu estou vendo? Se houve mudança, C.S. Lewis diz uma frase que eu acho magnífica, porque C.S. Lewis diz assim, mudança só é mudança quando alguma coisa muda e muda de forma perene. O que significa isso? Eu não posso mudar segunda-feira e terça-feira desistir da mudança e voltar a fazer o que eu fazia antes. Mudança só é mudança quando há perenidade, processo, continuidade. Porque do contrário a gente viveu qualquer coisa menos mudança. Qual é? A gente canta uma canção aqui, de vez em quando eu falo isso, que ela é maravilhosa. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. A pergunta é, eu vou dar isso na forma de pergunta, que mudança? Segunda coisa, para a gente chegar lá, então guarda aí no seu coração, a primeira coisa, a santificação é uma experiência que se vive e afeta os nossos comportamentos. E para afetar comportamento, tem que afetar relacionamento. Então, o segundo ponto é, a santidade só pode ser comprovada, atestada, quando eu interajo com o meu irmão. Santificação sem vida comunitária é extremismo de enclausuramento. Dá para explicar. É entrar num quarto e querer ser santo num canto sozinho, só você. É querer ser santo só cultivando experiência com Deus. Mas todas as vezes que você se aproximar de Deus, Deus tem uma mensagem para te dar. Toda vez que você quiser viver vida santa com Deus, Deus vai te dizer algo assim, Ele te devolve ao seu irmão. Toda vez que você se aproximar de Deus, Deus vai colocar alguém no teu caminho. Toda vez que você quiser ser santo e santificado, Deus vai colocar gente no seu caminho. Porque santificação sem vida comunitária é extremismo de enclausuramento. Eu só consigo ser santo sozinho. Vou subir uma montanha bem alta, porque eu não dou conta de A, não dou conta de B, não dou conta de fulano tal, não dou conta dessa fulana X, não dou conta daquele pensamento, não dou conta daquela ideologia, não dou conta daquele pensamento político, não dou conta daquele pensamento religioso, não dou conta daquele que fala demais, não dou conta daquele mentiroso, não dou conta daquele adúltero. E aí, para viver vida santa e não me contaminar com nada disso, eu vou subir uma montanha alta, vou fazer uma cabaninha lá em cima e vou ficar lá e lá assim, aí eu vou viver a santidade com Deus. Escuta. Isso não é santificação? É por esta razão que a santificação ela é vivenciada pelas linhas do perdão. Na santificação tem perdão, tem misericórdia. Na santificação tem graça de Deus. Não existe altar para colocar santos. Vou repetir. Não existe altar para colocar santos. Quem é o mais santo aqui entre nós? Vou dar até uma sugestão ao pastor Daniel para a gente colocar aqui um termômetro de santidade. Eu não sei, eu não quero passar se estiver lá. Qual é o nível que vai bater? De 0 a 10? Já imaginou? Você passou lá na porta da igreja, tem o termômetro da santidade. Passou o termômetro, nem se mexeu. Jesus, misericórdia, né? Vai ficar alguém lá só vigiando para onde o termômetro sobe ou desce, para ver quem é o mais santo aqui entre nós. Quem é o mais santo aqui entre nós? Meu Deus do céu. Não existe altar para colocar os santos. O nosso lugar é lugar de pecador no meio de pecadores. Quiçá sejamos nós pecadores arrependidos no meio de pecadores precisando se arrepender.
Porque no processo da santificação, o movimento mais de repetição que acontece dentro de nós é arrependimento. E arrependimento é algo tão profundo que ele anda de mãos dadas com a santificação. Só consegue viver vida de santificação quem aprendeu o caminho do arrependimento. Quem não tem do que se arrepender, escuta, Deus não está contando contigo porque você ainda não entrou na fileira dos santos, daqueles para quem Jesus morreu, derramou seu sangue. E se você se entendeu aquele que precisa de perdão de Deus, é porque você se arrependeu. E todos que se arrependem, Deus tem perdão para você. Arrependidos no meio de pecadores, e tem perdão para nós todos. Terceiro ponto. Assim como a fé sem obra é morta, a santificação sem o fruto do Espírito é falsa e não se sustenta. Por isso que eu vi desde lá de cima falando que é uma questão de relacionamento. É uma questão de comportamento. E aqui a gente chega à conclusão que santificação que não produz fruto é falsa. Aonde estão os frutos da santificação? Os frutos da santificação são os frutos do arrependimento. É por isso que quando João Batista estava no deserto, batizando o povo, o batismo de João era batismo para arrependimento. Aí estava todo mundo indo lá, o povo tudo empolgado com a mensagem poderosa de João Batista, um pregador, um profeta, denunciando as coisas erradas no meio do povo, e o povo está indo lá no Rio Jordão para ser batizado por João, por causa do poder de Deus na vida de João. E aí aqueles que olharam e disseram assim, meu Deus, os religiosos da liderança, que não queriam se misturar no meio do povo, olhou aquilo tudo e disse assim, olha, é bom que a gente vá lá também. Porque se a gente não for lá receber esse tal batismo desse João aí, pode ser que o povo se revolte contra nós. Aí aquela turma toda se reúne, a turma dos falsos. Aí vai lá ser batizado por João. Mas João batiza os caras. Mas batiza e diz assim, escuta só, suas cobras, suas raças de víbora. Crente xinga tão bonitinho, né, Daniel? Xinga de raça de víbora. Tem gente que não sabe nem o que é víbora, nem recebe como xingamento, pensa que é elogio. Mas João diz assim, vocês, raças de víbora, vocês estão querendo vir aqui por quê? Não é o batismo para o arrependimento que vai mudar a vida de vocês. Porque se vocês não produzirem o fruto do arrependimento, não há o que fazer. Não basta ser batizado no batismo do arrependimento se você não produzir o fruto do arrependimento. Então, significa dizer que a fé ou a santificação sem arrependimento é falsa e não se sustenta. Tem gente que confunde muito o arrependimento com tristeza. Mas sabe quando é que a tristeza aparece? No que diz respeito ao pecado ou à coisa errada? A tristeza só aparece numa situação, só numa. É quando o sujeito é pego, descoberto. Porque enquanto ele não é descoberto, ele vive a vida dele na boa. É verdade ou não é? Está fazendo errado. Ninguém descobriu, continua fazendo errado. Ninguém descobriu, continua fazendo errado. Até que chega uma hora que alguém descobre. Aí ele entra em parafuso, Dependendo do que ele estiver fazendo, aí ele começa a ficar preocupado. Aí entra dentro dele uma angústia, um sofrimento, uma tristeza. Aí ele procura o pastor para dizer, olha só, me ajuda aí, porque eu estou muito arrependido. Aí dá vontade de olhar para esse livro, rapaz, tu é um cara de pau. Porque tu não está arrependido coisíssima nenhuma. Porque se você estivesse mesmo arrependido, você não ia esperar alguém lhe flagrar, alguém lhe pegar na situação inconveniente. Você teria no seu íntimo, no seu coração, sentido uma inquietação. Porque você está diante de Deus, da presença de Deus, você está no meio da ação do Espírito Santo, mas nada disso te incomodou até hoje, até que um dia alguém te viu.
Agora você está dizendo que está arrependido. Na verdade você não está, você é um cara de pau. Você vai esperar a situação se acalmar, se abrandar. Não demora muito, você volta a fazer as mesmas coisas de novo. Porque arrependimento não é algo que você sente apenas porque alguém te viu. Não, é porque o Espírito Santo te viu, te constrangiu. A santidade de Deus te viu, te constrangiu. Por esta razão você olha para dentro da sua insignificância humana e diz: eu não posso conviver com isso. Jesus me perdoa. Aí vai começar a aparecer fruto. Agora, uma base de um monte de arrependimento que a gente vê por aí, sinceramente, sem fruto, não se sustenta. É só um movimento para que o tempo passe e depois volte às práticas das mesmas obras. Eu tenho um paciente que ele diz para mim assim: eu sei que é errado, eu faço, depois eu peço perdão, aí eu fico triste, só que depois eu faço de novo. Aí eu perguntei: e aí, o que acontece? Ele disse: ninguém acredita mais em mim. Não adianta botar a cara no pó, não adianta jejuar, se o fruto não acontecer no coração. Esquece. Você vai voltar. O Espírito Santo, ele nos provoca para um movimento de dentro para fora. Assim como a fé sem obras é morta, a santificação sem o fruto do Espírito é falsa e não se sustenta. E pode colocar aí o que você quiser. Porque no monte onde Deus se manifesta, a hora que o trovão aparecer, a hora que os relâmpagos derem o seu sinal, a hora que o monte começar a tremer e fumegar, escute, você vai ser igual esse povo que corre para dizer: não podemos ouvir a voz de Deus, porque morreremos. Está faltando muito temor no meio de nós, nesse tempo em que a gente está vivendo, muita gente fazendo tanta macaquice, coitado dos bichinhos, né? Fazendo tanta presepeira por aí, nem macaquice a gente pode usar, porque tadinho dos bichinhos, dos macacos, bichinhos tão bonitinhos, tão gentis. Mas é muita presepeira que a gente está vendo por aí, de gente chamando de presença de Deus, de ação de Deus, de poder do Espírito Santo. Não existe movimento de Deus na terra maior do que enfrentar, melhor, desejar que o homem venha ao encontro de Deus, porque não suporta o peso da condenação do pecado que pesa contra ele. É esse o movimento. E é por essa razão, ponto 4, que a santificação não é um movimento de estética, não é um movimento de performance, não é um movimento, sabe, que a gente produz aqui para fazer o negócio ficar bonito. A gente pode até fazer púlpito fumegar, porque hoje dá para fazer. Bota umas fumaças aí e a gente entra no êxtase. Oh, meu Deus do céu. Uma coisa interessante é a histeria coletiva motivada por sonhos que só afetam a alma e a cognição, mas não vai até onde precisa ir para transformar corações que estão vivendo vidas contrárias àquilo que diz a santidade de Deus. Pode ter luz piscando, eu não sou, escuta, não sou contra, adoro uma luz piscando. Meu Deus, podia até ter umas piscando em cima de mim aqui agora, pum, pum, né? Umas fumaças, agora que eu desse uns gritão assim, sabe? Uma fumaça subisse aqui, aí você, meu Deus, o negócio aqui tá bom demais. Pastor, quando fala, né, se comunica, tá com a fumaça que sobe ali atrás dele e pisca a luz em cima. Podia ter tudo isso e pode. Agora, se não tiver movimento do Espírito no coração do homem para que haja arrependimento, é movimento de estética. Não serve para nada. A santificação é um clamor por um avivamento moral e ético. Aliás, a gente não vê muita campanha assim, né? Devia ter algumas. Vamos fazer uma campanha aqui para que os imorais tenham coragem de mudar a sua vida imoral. Vamos fazer uma campanha, 7 dias para acabar com a imoralidade. Quem são os imorais? Eu quero ver quem é que quer fazer a campanha. Campanha ética, daqueles que têm seus comportamentos avessos às convenções sociais. Vamos fazer uma campanha aqui. Quem são os que quebram a ética regularmente? Vamos fazer a campanha aqui para ver se essa gente muda o seu comportamento imoral e o seu comportamento aético.
É de fato a santificação, uma transformação por causa da nossa degradação moral endêmica que vem desde sempre, que tem nos assolado enquanto gente. Isso é desde a queda. Isso é tão cruel, porque veja, Caim matou Abel. E quando Deus aparece e fala com Caim, Caim percebe que não tem problema nenhum matar o seu irmão. Ele matou Abel e estava tudo bem. Estava tão bem que Deus aparece e pergunta assim: ei, Caim, aonde está o seu irmão? Eu sei lá do meu irmão. Ele tinha acabado de matar o irmão, um assassinato. Era para estar no Metrópole, na Globo, na Record, na Bandeirantes. Estou dando espólio aqui, né? Dessas porcarias todas que estão por aí. Era para estar lá, mas não. O sujeito está andando normal pelas avenidas de Copacabana. Caim, cadê seu irmão? Eu sei lá do meu irmão, por algum acaso eu sou guardador dele. Porque, sabe, essa queda moral, essa queda ética, essa queda da desvalorização da vida do humano, parece que não afeta Caim. Ele fez o que fez e está tudo bem. Não pense que a gente é diferente de Caim, não. Porque nós somos muito parecidos, a gente faz as coisas por aí e acha que está tudo bem. Até Deus aparecer e perguntar: ei, como é que você está? Hoje em dia tem um monte de profeta aí falando bobagem. Porque profeta que é profeta de Deus, quando ele traz a voz profética de Deus, só tem duas opções: ou a gente reage à voz de Deus, ou a voz de Deus nos sentencia. Davi também comete um pecado severo, adultera com a mulher do seu soldado, depois engendra um jeito para matar o sujeito. Mas Davi está lá no seu palácio desfilando e parece que está tudo bem. Ei, Davi, alguém poderia... Urias morreu. Urias morreu. Mas para Davi está tudo bem, resolvi meu problema. Meu problema era se ele estivesse vivo. Agora que ele morreu, está tudo bem. Sabe, a gente começa a entrar numa zona perigosa de conformismos, de achar que a gente está fazendo algumas coisas que não podia fazer, mas por falta de um avivamento moral e ético dentro de nós, a gente vai fazendo, e a gente vai fazendo, e a gente vai achando que está tudo bem, até que Deus aparece. Se não vier arrependimento, tem sentença. Caim não se arrepende. Você vai ser um errante, Caim, porque teu coração é rebelde. Davi se arrepende, mas vai ter consequência também, Davi. Mas você vai encontrar perdão e misericórdia porque teu coração é ensinável. É por isso que tem um monte de gente aí vivendo moralmente com os seus comportamentos reprováveis, ofendendo a santidade de Deus de tudo quanto é jeito. Então por aí, com a cara mais lavada, pedindo avivamento, pedindo movimento de Deus, sopro de Deus, não sei o que de Deus. Umas coisas esquisitas acontecendo por aí que mais parece confusão do que manifestação de Deus. E tem um monte de gente achando que está tudo bem, vamos por aí, que está tudo bem. Gente extorquindo a fé, gente manipulando gente sofrida, gente fazendo todo tipo, pastores por aí sendo violentos, espancadores, manipuladores, gente que vive a vida toda errada e alguém, quando sobe no púlpito e prega um sermão bonito, ainda é capaz de dizer: nossa, que palavra, que homem inteligente, mas não sabe que dentro desse homem pseudo-inteligente reside alguém moral e eticamente reprovável diante de Deus, e o juízo de Deus vai chegar, porque o monte vai fumegar, vai tremer, relâmpagos vão cortar os céus, e Deus vai falar no meio desse negócio, e vai chegar essa hora. É melhor que alguns não toquem o monte da santidade de Deus, porque tem regras, e Deus não abre mão de fazê-las cumprir. Eu vou chegar lá, quinto lugar. A santificação é a busca pela renovação da mente. É a justa apresentação dos corpos vivos
como sacrifício santo e agradável a Deus. É a racionalidade cultural em sua mais profunda renúncia. Palavra bonita, né? Racionalidade cultural na sua mais profunda renúncia, a fim de não viver segundo os padrões estabelecidos, impostos por essa humanidade caída. A mente precisa ser transformada. Sexto lugar, a santificação só é possível pela absoluta submissão à palavra de Deus. Aqui eu já começo a concluir, olha que legal. Sabe uma coisa muito comum? A expressão, a carne é fraca. Quem já disse isso alguma vez? A carne é fraca. Ah, maldita carne, bendita carne, infeliz carne. Ainda bem que o espírito está pronto. Já ouviu isso? A gente tem que parar de nos justificar diante de Deus, dizendo que a carne é fraca. Porque isso é comportamento de gente covarde, sem fé, que não tem coragem de enfrentar os seus demônios. A palavra é forte, mas é isso mesmo. Demônios que resistem à vontade de Deus e à palavra de Deus residem dentro das nossas vontades. Ou a gente expulsa esses demônios que querem perturbar e contrariar e destruir a vontade de Deus para nós, fazendo com que a nossa vontade prevaleça. A gente vai dizer que a carne é fraca. Tem um monte de gente aí dizendo isso. A carne é fraca. Ore por mim. Infeliz. Suas fraquezas precisam passar por processo de libertação. Santificação é um processo de libertação. Andam de mãos dadas. Quem é o santificado? É o que foi liberto. Como é que anda o seu processo de libertação? Aliás, para que haja libertação, há que haver reconhecimento. Eu só posso ser liberto de alguma coisa se eu entendo que aquilo realmente é um problema para mim. Porque se eu entendo que não é, não interessa se ofende a santidade de Deus ou não, eu conservo esse demônio dentro de mim. E a obra do demônio é só uma: é desfigurar, é deteriorar, é manchar, é fazer com que a imagem de Deus seja destruída dentro de você, é fazer com que a sua mente não alcance nenhum processo de mudança. E haja aí um conformismo, sabe, medíocre dentro de nós, dessas nossas relações com a gente mesmo, desses nossos diálogos internos com as nossas próprias imundícies, e a gente não consegue porque a gente gostou de viver isso, e a gente não precisa, sabe, de uma movimentação interna, porque para nós está tudo muito bem, a gente está levando a vida assim já faz muito tempo. Aí a submissão à palavra de Deus é que vai, sabe, nos levar a um... O pastor Roimar disse muito ontem aqui, a um outro nível. É por isso que o texto, em João vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Que verdade é essa? Porque esse texto não é um texto que está sendo ministrado aqui, do que Jesus está dizendo, não é para ímpio. Jesus está falando para os seus discípulos. Não é jargão de mensagem para ganhar popularidade, não. Jesus está confrontando os seus discípulos. Ei, Pedro, Tiago, João, Mateus, vocês precisam conhecer a verdade, porque a verdade que sou eu vai libertar vocês. A gente gosta de falar isso para o pecador. Ei, pecador, você tem que conhecer a verdade para se libertar. E Jesus está dizendo para os seus discípulos: conheçam a verdade. E é a submissão a esta verdade que vai produzir dentro de vocês os elementos necessários para que vocês se aproximem do monte da revelação de Deus. Isso é santificação. Ser liberto do seu próprio engano.
quando a miséria que há em nós se encontra com a verdade e a vida, que é Jesus, somos libertos, somos livres, somos levados a um lugar onde a gente pode de verdade ver a face de Deus. É curioso porque nesse texto em que Deus conversa com Moisés e onde Moisés conversa com o povo, acontece algo extraordinário. Nesse mesmo lugar, o povo vê relâmpago, vê trovão, vê monte tremer. O povo ouve Deus falar no meio do trovão, se atemorizam, ficam morrendo de medo, gritam com Moisés para Moisés falar, porque eles não querem morrer ouvindo Deus. E aí Moisés mesmo vai dizer, escuta, Deus fez isso aqui, sabe para quê? Para vocês o temerem, para vocês saberem quem Ele é. Não brinquem com Deus, não tenham outros deuses diante de vocês, aprendam a temer o Senhor, porque isso que vocês viram aqui ainda não é nada de tudo aquilo que Deus é. Mas sabe o que acontece? Não passou muitos dias, Moisés está no monte, falando com Deus. 40 dias depois, esse mesmo povo constrói um bezerro. Capítulo 32, a gente está aqui no 20. No 32, capítulo 32, você vai ver esse povo aqui construindo um bezerro, fazendo festa em volta do bezerro e cantando e dizendo, esses foram os deuses que nos tiraram da terra do Egito. O mesmo povo que viu o trovão, que disse para Moisés, Moisés, não fale Deus que a gente vai morrer. É esse mesmo povo que agora está diante de um bezerro dizendo. É por isso que tem algumas coisas que a gente canta, a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio. Quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Esse povo pisou, viu a glória. Sacerdotes entraram, viram a glória e se corromperam. Escuta, não é um movimento, sabe, frasal, psicológico, que vai fazer as coisas mudarem dentro da gente, não. É o nosso senso de responsabilidade diante do Deus de quem nós estamos. Porque santificação para ver Deus nos move do nosso lugar, de dentro para fora, para que a gente perceba o lugar onde nós estamos e se estamos de fato preparados para contemplar a face de Deus e continuar vivendo. Cumpri minha missão. Vou fechar minha Bíblia. Eu gosto de feijoada, gosto de mocotó, gosto de joelho de porco. Ixi, é uma coisa boa de comer. Sabe? Às vezes uma reflexão como esta pode até provocar uma indigestão intelectual, espiritual, emocional, psicológica na gente. Tem hora que... Desculpa, Raquel. Mas tem hora que a gente precisa vomitar algumas coisas para fora. Está incomodando a gente aqui dentro. Tem hora que a gente precisa sentir essas vontades. Ontem a Raquel estava passando mal. Está bem hoje, Raquel? Glória a Deus. Até o filho do Praxedes ontem passou mal aqui, estava vomitando ali. Eu estava olhando esse movimento, estava dizendo, meu Deus, tem hora que o Espírito Santo precisa botar algumas coisas, sabe, para fazer uns efeitos reversos dentro de nós, para a gente sentir vontade de vomitar, colocar para fora. Tira isso daí. Isso vai te matar. Isso vai te deixar indisposto. Isso vai quebrar os teus movimentos de relacionamento com Deus. E quando quebra com Deus, quebra com todo mundo. Sabe esse movimento dessa quebra moral e ética que a gente está convivendo com ela por aí? É falta de Deus. Porque quando a gente está ligado naquilo que Deus quer, naquilo que Deus está fazendo, a gente começa a amar o irmão, a gente começa a acolher o irmão, a gente começa a viver vida de comunidade num ritmo completamente diferente, num nível completamente diferente. O que é que está faltando? Está faltando a gente olhar para esse lugar onde Deus está nos convidando para estar com Ele, porque nesse lugar onde Deus nos convida para estar com Ele, existe preparação, existe pré-requisito, existe um monte de coisa que tem que mudar dentro de nós, para que a gente não seja consumido diante dEle. Aí o que é que a gente precisa? A gente precisa se humilhar. Se humilhar. Tem uma canção que ela diz isso assim, de forma bem profunda. Se eu me humilhar
diante do teu altar e sacrificar a minha vontade, aquilo que me custar. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, Deus. Mais uma vez, se eu me humilhar, fique de pé comigo. Me humilhar diante. É tempo de arrependimento, gente. É tempo de se humilhar diante do altar de Deus e dizer: Deus, tem misericórdia de nós. Eu quero sacrificar qualquer coisa que seja, para que a tua glória não passe de mim. Ouvidos ao meu clamor. O tom é esse mesmo? Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. É fé para aprender mais de Deus. Tu és minha força, minha fonte, minha herança. Oh, minha herança. Dá para ir desde o começo? Nesse lugar. Neste lugar, Ele é real. Tu és real. Coloque as suas mãos no seu coração, se você puder, e cante essa oração ao Senhor. Vou me entregar. Diga isso ao Senhor. Totalmente. Não deixa nada para trás, entrega tudo hoje aqui. Aleluia. O teu toque, Deus. O teu toque abriu os olhos do meu, para que eu me veja, para que eu veja a tua santidade e queira viver a mudança dentro de mim. Eu posso entender. Vamos por se eu me humilhar. Eita glória! Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus. Oh meu Deus, ouça o clamor da tua igreja esta noite. É o meu clamor. Mas vale um dia, deseja isso no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha herança. Segura um pouquinho. Eu não sei quantos que aqui entre nós que ainda não teve uma experiência com Jesus. Sabe essa coisa de entregar a vida para o Senhor, dizer: Jesus, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu quero viver essas mudanças e essas transformações que só o Senhor pode fazer. Você que está cansado da vida que você vem vivendo, você que me assiste pelos meios eletrônicos, está cansado dessa vida que você está vivendo, escute, Deus tem vida nova para você viver. Deus tem coisa boa para você viver. Deus tem paz para você viver. Você quer a vida de Deus hoje aqui? Se tem alguém aqui entre nós, dê um sinal assim e diz: eu quero Jesus. Você que me assiste, talvez alguém em algum momento esteja fazendo essa entrega, dizendo: eu quero Jesus na minha vida. Eu quero essa salvação de Deus. Eu quero viver essa revolução no meu coração. Tem alguém aqui entre nós? Ore comigo. Senhor, por estes que a gente não tem a informação, mas que aonde esta palavra tem tocado o coração de alguém, que esta pessoa receba a tua vida, que essa pessoa receba a tua libertação. Que nós aqui hoje, que aqui nos reunimos, nos juntamos como família, que sejamos, meu Deus, impactados pelo poder da tua palavra e que haja mudanças radicais, sensíveis dentro de nós. Que cada pessoa que convive com a gente perceba que estamos vivendo algo diferente, porque a vida de Deus, a presença de Deus, nós vimos a glória do Senhor e não estamos querendo fugir da glória, não. A gente quer viver a nossa experiência para nos achegarmos ainda mais da face de Deus e sermos transformados na imagem do seu Filho. Queremos nos humilhar hoje aqui, Senhor. Queremos nos humilhar diante de Ti. Aleluia. Você pode cantar mais uma vez? Se eu me humilhar. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar
aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha herança, Senhor. Tu és minha fonte. Tu és minha colheita. Minha herança. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe.